Olá amigos do canal Casal na Cozinha. Hoje o vídeo é um pouco diferente. Hoje nós vamos falar da revista Alfredo Wagner em Revista Jubileu de Diamante, que nós trabalhamos para publicação. Acabou de chegar na gráfica. Aqui está a revista. Eu mesmo fiz a diagramação e tem alguns errinhos. Isso aí eu não digo que não tem, infelizmente. Trabalhamos duro para fazer e ainda escapou alguma coisa. Alfredo Wagner é a capital catarinense das nascentes. Ela fica localizada entre Florianópolis e Lages. Praticamente ela fica assim entre três grandes municípios. A uma distância parecida: Rio do Sul, Lages e a capital do estado, Florianópolis, 90 quilômetros de cada uma delas. É uma cidade com muita história. E nós estamos então fazendo não é propriamente um resgate, mas uma divulgação dessa história passada, para que fique registrado. Alguma coisa publicamos, está publicado em livros, em estudos, então transformamos isso em revista. Esta é a primeira edição. Nós vamos ainda fazer mais 3 edições. Essa primeira é sobre a pré-história e os indígenas. A próxima vai ser sobre a colônia militar Santa Teresa. E depois dela nós vamos fazer sobre o barracão. E a quarta edição, a última, quando o município estiver fazendo 60 anos, que é no final do ano, será a revista sobre o momento atual. Como é que está Alfredo Wagner hoje? Nessa revista, nós trazemos um artigo muito técnico do do engenheiro Altair Wagner. Ele é neto do patrono do município e ele é engenheiro, foi prefeito de Chapecó. Assim, ele tem um currículo muito bom. Ele é uma pessoa assim de muita cultura, faz parte do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Ele, então, tem no livro dele que é esse aqui que nós citamos e publicamos um dos capítulos, Alfredo Wagner, Terra, Água e Índios. Ele faz uma descrição do terreno onde nós estamos, aqui da geologia do município de Alfredo Wagner. Depois de mostrar a geologia, nós vamos falar sobre a pré-história mesmo, aquela história bem antiga, que é quando se descobriram alguns fósseis aqui no município. São fósseis que se encontram por toda a região sul do Brasil e até centro-sul, provando que a Terra formava um continente só, o Pangeia, e que depois se separou devido aos cataclismos. E nessa separação, nessa divisão, muitos animais que existiam foram soterrados por lavas, e isso ficou eternizado, vamos dizer assim, perenizado em camadas de terra, de pedra
que agora estão sendo resgatados. Aqui eu cito a data, mas eu não lembro de cabeça. Na década de 90 foi encontrado um fóssil aqui no município. Provavelmente outros poderiam ser encontrados, mas esse tipo de escavação não é feito aqui. Aqui também foi encontrada uma árvore pré-histórica, mas muito mais antiga ainda que esse fóssil que eu me referi, do Mesosaurus. É uma árvore com um nome complicadinho de se falar. Lepidodendron. Essa árvore é uma árvore de escamas e ela também foi encontrado um fóssil dessa árvore aqui no município. Essa é a pré-história, vamos dizer assim, aquela mais antiga, mais 200, 300 milhões de anos atrás. Mas também tem uma história que é pré, porque ela não está registrada, não existe um registro escrito, porque os personagens envolvidos não tinham a escrita como sua fonte de perpetuar as informações, que são os indígenas. E como é que nós conhecemos a história deles? Nós conhecemos através de pesquisas arqueológicas que são feitas em sítios, em locais onde se encontram cerâmica, pontas de flecha, artefatos de pedra. Ali está escrita de uma forma vamos dizer, pictórica, né, a história desses povos. Aqui na nossa região, muitas tradições indígenas passaram, umas expulsando as outras. Então chegava aí, quando ele estava estabelecido aqui na região, vinham outros e era feita uma sucessiva invasão e expulsão, invasão e expulsão. Os mais conhecidos, os mais temidos, vamos dizer, pelos imigrantes, eram os Xoklengs. Os Xoklengs não tinham misericórdia, vamos dizer assim. Não tinham, eu acho que eles eram muito inteligentes, sagazes, capazes, era uma etnia muito ágil, conhecia os caminhos por toda essa região com uma forma muito de deslocamento muito fácil. Para se ter uma ideia, onde hoje é o centro de Alfredo Wagner, podemos dizer, onde hoje é o centro, pegando a parte onde está a matriz, ou os entornos, bem onde é a confluência onde nasce o rio Itajaí do Sul, ali naquele local que tinha uma geologia diferente da atual, havia um grande aldeamento que foi soterrado há mais de 3.000 anos atrás. Essa suposição foi levantada pelo padre, um arqueólogo, pai da arqueologia catarinense, que esteve aqui em Alfredo Wagner na década de 60, logo depois da fundação do município. Ele esteve aqui fazendo pesquisas arqueológicas e ele então levantou essa hipótese, porque estavam soterrados a mais de metro de profundidade, em terras e entulhos e tudo mais, e não havia absolutamente sinal nenhum de ossos, algumas coisas assim. Apenas o que havia eram os utensílios que eles usavam. Por exemplo, foi encontrado um cesto
totalmente cheio de pinhão, que era a alimentação deles. Então essa região, como diz o padre João Alfredo Rohr, houve um cataclismo que fez com que aqueles índios sumissem. Eles fugiram. Foram pegos meio de surpresa, mas ainda tiveram tempo de bater em retirada. Essa região, então, é uma região muito acidentada e por isso a gente não encontra aldeamentos indígenas aqui na região. A variação de altitude aqui vai de 400 metros, aqui estamos a 430 metros mais ou menos, acima do nível do mar, para 1.800. É uma variação muito grande e isso torna o município com um relevo muito acidentado. Mas era um ponto onde eles com frequência passavam para caça, para coleta de pinhão, para diversas atividades. Os índios, como eu disse, eles eram muito espertos, muito inteligentes. Quando começaram a vir os imigrantes, eles ficavam numa atitude de observação, não atacavam diretamente, mas nas notícias que a gente frequentemente vê pelos jornais, renegados, pessoas com crimes nas vilas e nas províncias do sul do Brasil, sem fugitivos, eles iam se alojar junto aos bugres. E fazia com que azedava a relação entre os bugres e os cidadãos. Quando os índios não eram, eles encontravam pessoas amigas, eles eram amigos. Nessa revista conto vários fatos, o próprio padre João Alfredo Rohr conta vários fatos, ele vai enumerando diversos fatos que conduzem a essa impressão. Por exemplo, um fato muito interessante que ele conta, que depois vocês, quem quiser pode ler na revista, é que havia um senhor em Presidente Getúlio. Ele tinha um câncer no nariz que corroeu totalmente essa região. E aquilo, imagine, apodreceu tudo. Na época, 1800 e poucos, não havia uma medicina que pudesse curar esse tipo de câncer. Ele então resolveu sair da região e esperar a morte no meio do mato onde ninguém pudesse vê-lo. Ele foi para a região de São Joaquim. Ali ele foi encontrado pelos bugres, que ficaram com pena dele, prepararam uma mistura de ervas cuja fórmula não se sabe, né? Mas que fez com que aquele câncer que ele tinha no nariz fosse curado. E esse homem depois voltou para Presidente Getúlio e sempre que saía para caçar deixava um bom pedaço de carne para os indígenas como forma de agradecimento. Aqui também, em Alfredo Wagner, o fundador do Barracão, que é uma das comunidades aqui do praticamente o centro onde o município, depois de formado, se desenvolveu, o Sebastião Pereira,
ele era também muito amigo dos índios e não havia nenhum problema entre ele e os indígenas, e assim. Mas, se a pessoa agisse de modo com má fé, vingança, eles marcavam e não tinha conversa. É citado alguns fatos. Mas enfim, essas etnias, hoje, Alfredo Wagner tem muitas famílias que têm sangue indígena, têm sangue bugre, e todos eles prestam serviços relevantes às comunidades que pertencem, ao município. São pessoas de muita eficiência, de muita capacidade, sabem interagir com a população. Houve uma miscigenação muito grande, principalmente, é o que a gente tem notícia, até o momento eu não tive uma notícia de casamentos entre índios e mulheres da etnia, vamos dizer assim, italiana, alemã, com os brancos. Mas o contrário ocorreu. Casamento entre brancos e índias. Então é a coisa mais comum. O único caso que eu ouvi a respeito de um romance do José de Alencar que fala do índio lá, eu acho que é o Guarani, eu não me lembro mais, mas enfim. Mas era muito comum as índias casarem com os brancos. Inclusive aqui, cito também um caso aqui da pessoas que moram aqui, mas que tiveram os pais, depois de falecer o pai, depois de falecer a esposa, se casou com uma índia, dessas remanescentes dos grupamentos que haviam por aqui. Então essa é a revista. Nós também transcrevemos a matéria da pesquisa que o padre Rohr fez aqui em Alfredo Wagner sobre o levantamento que ele fez desse sítio arqueológico aqui no município. Nós transcrevemos a biografia dele, transcrevemos também a biografia do Sr. Balsino Matias Wagner, que é justamente a pessoa que era proprietária do local onde foi encontrado esse sítio arqueológico. Ele tinha no local uma olaria e com o tempo, tirando barro, ele chegaram a descobrir algumas peças indígenas. O trabalho foi paralisado, foi enviado informações para as universidades, e aí então se começou e veio aqui o padre João Alfredo Rohr. Ele fez o levantamento e hoje essas peças estão no Museu do Homem do Sambaqui, em Florianópolis, no Colégio Catarinense. Por que estão lá e não aqui? Na época que se levantou essas peças, não havia ainda o Museu de Arqueologia de Lomba Alta. Então, esse museu foi criado muitos anos depois. Então estão lá. Nós falamos também do criador do Museu de Arqueologia da Lomba Alta, publicamos a biografia dele, que é o engenheiro, já falamos dele, Altair Wagner. Ele também é uma pessoa importante. Então, nessas revistas, nessa edição, nós focamos na biografia dessas três personalidades
que são importantes para esse período, ou seja, o resgate que eles fizeram para o período da pré-história, da história, é importantíssimo. As outras 3 edições faremos a mesma coisa. Pegaremos 3 biografias de cada época, de pessoas que são importantes para aquele momento. Poderão não ser as pessoas mais faladas, porque em geral, as pessoas que mais fazem são aquelas mais esquecidas. E são essas pessoas que nós vamos lembrar nas revistas que nós vamos publicar. Esse foi o trabalho que deixou a gente ausente do canal Casal na Cozinha durante mais de uma semana, né? Foi um trabalho, a coleta do material é simples, mas a unificação, a diagramação demora, e foi isso que nos tirou, vamos dizer assim, do canal. E hoje estamos aqui apresentando esse vídeo com alegria, claro, porque ficou uma produção muito bonita. A edição foi feita na Grafinorte, lá no Paraná. Se você tiver alguma revista para publicar, lembre-se de entrar em contato com eles, que realmente o trabalho deles é muito bonito. Foi isso, meus amigos. Vou passar algumas páginas para vocês verem. É isso. Espero que tenham gostado. E quando saírem as próximas edições, nós faremos a explicação e mostraremos como que é. Ok? Muito obrigado por assistir. Desculpe se demorou um pouquinho, mas é bom a gente... A explicação ela tem que ser inteira e completa. Se gostou, lembre-se, curta, compartilhe, deixe o seu like, né? E se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva para sempre ter uma informação sobre o nosso canal, ok? Muito obrigado. A Bertolina manda um abraço para todos, a Novinha também manda um grande abraço, né? E até a próxima.